Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Poaras. As notícias com João Lourenço. Mais uma vez, muito boa noite. Há uma nova sondagem para as eleições presidenciais, segundo um barómetro da Aximage. Para o Diário de Notícias, André Ventura lidera as preferências com 19,1%. Luís Marques Mendes segue em segundo lugar e aparece um pouco mais abaixo com 18,2%, apesar de ter descido um ponto percentual desde o último barómetro desta Aximage da Aximage para o Diário de Notícias. Quem desce também é Henrique Gouveia Melo. No mês transato, o antigo chefe de Estado-Maior da Armada liderava as intenções de voto com 24,4%. Agora aparece em terceiro com 17,5%. Os três aparecem em empate técnico, já que a margem de erro da sondagem é de 4%. Fora do pódio aparece João Coutinho de Figueiredo. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal é quem sobe mais neste período de um mês, tendo passado de 8,2% para 10,5%. No quinto posto aparece outra queda em relação ao inquérito de novembro. António José Seguro passou de 15,7% das intenções de voto para apenas 9,6%. O barómetro tem ainda conclusões sobre quem, por exemplo, no entender dos inquiridos, tem estado melhor nos debates e a escolha recai em Luís Marques Mendes. Outro dos dados é o favorito entre a classe mais jovem, que recai sobre André Ventura. E outro dado curioso nesta sondagem: há quase tantos eleitores do PS a votar em Gouveia Melo, são cerca de 24% do que em Seguro. António José Seguro, com cerca de 27%. Esta amostra foi feita com 607 entrevistas feitas e efetivas e foram realizadas entre 28 de novembro e 3 de dezembro. Ainda nas presidenciais, no debate entre António Filipe e Jorge Pinto, a Ucrânia foi o tema que mais separou os dois candidatos à presidência da República, um frente a frente entre um candidato apoiado pelo PCP e outro pelo LIVRE, a concorrerem por eleitorados à esquerda. Jorge Pinto criticou António Filipe pela posição sobre a Ucrânia e por piadas que não faria. Eu não faria, como o António Filipe fez, piadas ou ironizar com o levar o Vladimir Putin ao Tribunal Penal Internacional. E sabe porquê? Precisamente porque eu acho que Vladimir Putin tem de ir ao Tribunal Penal Internacional. Porque alguém que é responsável... Não, ironizou no Twitter, podemos depois ver isso. Aquilo que é muito claro é que quem é responsável pelo rapto de dezenas de milhares de crianças na Ucrânia tem de ir ao Tribunal Penal Internacional. Putin tem de ir ao Tribunal Penal Internacional, a pergunta é concreta. Mas sabe porquê que não há duplicidade de critérios? Porque da mesmíssima maneira que eu defendo isto para Putin, eu defendo que Netanyahu e todos os responsáveis pelo genocídio em Gaza sejam também eles julgados no Tribunal Penal Internacional. Já o candidato apoiado pelo PCP equiparou o presidente ucraniano Zelensky a Vladimir Putin. A minha posição é nem Putin nem Zelensky. Aquela guerra devia ter sido evitada. Em 2014, não era agora. Em 2022 podia ter sido evitada. Qual foi a posição da União Europeia? Não, é preciso derrotar a Rússia a todo o custo, até o último ucraniano. Foi essa a posição. É essa a posição que o Jorge Pinto tem vindo sempre a defender. Estender uma passadeira vermelha ao Sr. Zelensky, talvez se arrependa daqui a uns tempos. Não é? Mas a posição que eu sempre defendi foi que a guerra devia ter sido evitada, devia ter sido acabada, devia-se ter aproveitado a possibilidade aberta em Istambul logo em 2022 para acabar com a guerra. Foi o Sr. Boris Johnson que interveio para que isso não acontecesse. Eu quero é que a paz António Filipe é tão crítico de Putin como de Zelensky. Claramente. Mas eu tenho alguma coisa a ver com Putin. António Filipe, que colou ainda o candidato apoiado pelo LIVRE à frente neoliberal, e diz que a candidatura de António José Seguro pôs fim a uma convergência à esquerda. Qual seria o candidato capaz de ganhar à primeira volta umas eleições com o apoio dos partidos todos da esquerda? Não. Isso não existe. E a partir do momento em que António José Seguro lançou a sua candidatura e toda a gente percebeu que era uma questão de tempo, ele iria ser o candidato oficial do Partido Socialista, essa ideia de que poderia haver uma candidatura capaz de ganhar à primeira volta tornou-se imaginária. Ou seja, enfim, e a questão era se ficávamos todos à espera que algum Messias descesse à Terra por efeito de qualquer milagre, ou se era preciso avançar. E eu avancei.
Já Jorge Pinto, que se chegou a mostrar disponível para um consenso à esquerda, diz que esse tempo já passou. Esse barco já zarpou. Se ninguém pode ser atacado por não ter trazido a convergência para cima da mesa, sou eu, que até para mal da minha própria campanha fui o último a avançar. E fui o último a avançar já na 25ª hora, precisamente porque até à última hora esperei que pudesse haver uma candidatura suprapartidária, até que pudesse agregar desde o início as esquerdas na sua pluralidade. Essa candidatura não surgiu e não foi certamente por culpa do LIVRE, muito menos por minha culpa própria. Jorge Pinto e António Filipe no debate desta noite, transmitido pela RTP. Já esta terça-feira há um frente a frente, Henrique Gouveia Melo contra António José Seguro. A Ministra da Saúde alerta que as próximas 8 semanas vão ser exigentes no SNS por causa do impacto da epidemia da gripe, que terá o pico mais cedo do que o habitual. A Ministra recomenda a utilização de máscara a quem apresente sintomas de gripe. Numa conferência de imprensa com o diretor executivo do SNS e a diretora-geral de saúde ao lado, Ana Paula Martins, avisa que as próximas semanas vão ser exigentes e garante que os hospitais têm os planos de contingência preparados. O desafio que enfrentamos é coletivo. Embora seja um fenómeno habitual todos os anos, este ano a gripe está a surgir mais cedo e com um potencial para um impacto maior do que em épocas anteriores. À medida que se aproxima a época festiva, um tempo de convívio e de proximidade entre famílias e amigos, é importante que todos mantenhamos uma atitude de calma e de responsabilidade. Esta semana há um fator de pressão adicional, a greve marcada para quinta-feira. A Ministra da Saúde diz que o Governo fez tudo o que pôde para garantir serviços mínimos, mas não consegue dar certezas sobre a capacidade de resposta do SNS. Esperamos que a greve, impacte o menos possível nestas situações de urgência, mas é algo que não lhe posso nem garantir nem confirmar. Isso agora vai naturalmente depender do que acontecer no dia da greve geral. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Ana Paula Martins, que pede um esforço coletivo para impedir um aumento da pressão sobre o SNS e avisa que podem ter que ser tomadas medidas para responder a um excesso de afluência às urgências, como, por exemplo, a suspensão das cirurgias não urgentes. Esta terça-feira, Portugal e Moçambique realizam, na cidade do Porto, a 6ª cimeira bilateral entre os dois países. Neste evento vão ser assinados cerca de 2 dezenas de instrumentos jurídicos e em entrevista à agência Lusa, na segunda-feira, o presidente moçambicano afirmou que os mais de 20 acordos que serão assinados esta terça-feira demonstram o nível excelente de relações bilaterais, mas quer reflexos sentidos pelo povo, pedindo investimentos de Portugal no setor das infraestruturas. Esta cimeira de Portugal-Moçambique contará com a presença do primeiro-ministro português Luís Montenegro e do presidente moçambicano Daniel Chapo, além de 2 dezenas de membros dos dois governos. O secretário-geral da NATO diz que foram feitos progressos para alcançar a paz na Ucrânia. Mark Rutte esteve reunido com Volodymyr Zelensky e o secretário-geral da NATO, no fim do encontro, escreveu na rede social X que a reunião foi boa e que apoia o progresso para a paz justa e duradoura em território ucraniano. Quem também reagiu foi a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que numa declaração conjunta dizem que, enquanto as negociações prosseguem, estão ao lado da Ucrânia. Costa e von der Leyen acrescentam que a soberania da Ucrânia deve ser respeitada, bem como a segurança a longo prazo, que é a primeira linha de defesa da União Europeia. Ponto final neste noticiário das 5 da manhã. Informação na Rádio Observador. Regressa às 5h30.